Oi, gente, vamos dar continuidade à nossa quinta-feira. Vejam só, vamos fazer a correção da atividade que eu deixei para vocês, da página 103 da ficha. Vamos lá. A importância da água para a agricultura. Então, em que a água ela é importante para a agricultura? Em vários setores, né? Número 1, complete o quadro explicando a importância de cada técnica de plantação para a proteção do solo contra a erosão. Então, aí, gente, existem 3 técnicas de plantação, né? Para proteger o solo, né? Como nós já trabalhamos, o solo, ele acaba sendo o quê? Muito destruído por conta que as pessoas vão só plantando e esquecem também de cuidar desse solo. Então, existem algumas técnicas de plantação justamente para isso, para proteger esse solo. Quais são as técnicas que existem? Curvas de nível, terraços e plantio direto. Então, vamos resumir o que cada um desse, né? Qual a importância de cada um. O primeiro, curvas de nível, que são plantados, né, em curvas. Então, vamos lá ver o que é que em que ele protege. Escrevam aí. Vejam se vocês acertaram, né? A água da chuva perde velocidade e se infiltra no solo. Então, né, quando a chuva ela bate nesse tipo de plantação, então ele não fica bem acumulada aquela água, né? Ela perde a velocidade e se filtra no solo. E esse plantio, que é chamado de terraços, que ele ajuda a proteger o solo em que ele reduz a capacidade, da água. É apenas um resumo, viu, gente? De transportar o solo. Então, ele é plantado dessa forma, como vocês estão observando aí, para que a água ela não fique parada em um local só e acabe impedindo, né, que a plantação cresça melhor e também que aconteça uma erosão. Plantio direto. Como é que ele faz? Ele reduz. Aqui são algumas técnicas, viu, gente? Os impactos da água da chuva com o acúmulo de palha. Então, cada uma técnica dessa, ela é feita para que o solo tenha um pouco de proteção, né? Façam aí direitinho. Vejam se vocês acertaram, né? Se vocês colocaram mais ou menos parecido também. Então, aí vocês aprenderam 3 técnicas de plantação. Número 2 tem: assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmações sobre os impactos causados aos recursos hídricos pela atividade agrícola. Letra A. O desflorestamento deixa o solo exposto à ação das chuvas. E aí, vocês colocaram o quê? Verdadeiro ou falso? Ah, tia, eu não entendi. Vamos ler mais uma vez com calma, né, para que vocês entendam. O desflorestamento deixa o solo exposto à ação das chuvas, ou seja, ocorre uma erosão. Tipo, você está retirando muitas árvores daquela localidade, né? E com essa retirada, o solo fica exposto à ação da chuva. Acontece uma erosão. Isso é verdadeiro ou isso é falso?
Verdadeiro, né? Claro, se você retirar bastante verde da natureza, com certeza vai haver muitas erosões, né? Letra B. A mata ciliar é responsável pela erosão das margens dos rios. Mata ciliar é aquela mata que fica mais próxima aos rios, né, gente? Que ela consegue bastante, as raízes das plantas, elas conseguem sugar a água e aí o solo fica bem mais fértil também. Então, a mata ciliar é responsável pela erosão das margens dos rios. Então, essa era quer dizer o quê? A mata ciliar é ruim, né? Acontece erosão, verdadeiro ou falso? Falso, gente, porque a mata ciliar, ela é muito importante para a natureza. Letra C. Quanto maior a declividade de um terreno, menor será o processo de erosão. E aí, tia, o que significa isso aí? Ele quer dizer o seguinte, se o solo está inclinado, né, o processo de erosão será menor. Tem nada a ver isso aí, gente. A erosão ocorre, né, independente do... Ele tem que estar bem cuidado. A verdade é essa, tem que estar bem cuidado. Letra D. Na agricultura, um método utilizado para minimizar os efeitos da erosão é o sistema de curvas de nível. Então, na agricultura, esse método utilizado para minimizar os efeitos da erosão é chamado curva de nível? Sim, não, sim, verdadeiro. O que foi que nós colocamos lá? O que são curvas de nível, né? O que é a notação de curvas de nível? Que a água da chuva perde a velocidade e se infiltra no solo. Então, ele está dizendo que na agricultura, o método utilizado para minimizar os efeitos da erosão é o sistema de curva de nível? Sim. Letra E. No método do plantio direto, restos da cultura anterior são deixados sobre o solo para proteger da erosão. Então, no método do plantio direto, naquele que nós colocamos agora há pouco, os restos da cultura anterior são deixados sobre o solo para proteger da erosão? Sim, tem alguns efeitos que ocorrem nesse solo, né? Como, por exemplo, se ele for fértil também, acontece sim essa proteção. Então, verdadeiro. É verdadeiro. Letra F. Em fazendas com pecuária, a mata ciliar deve ser cortada para se ter acesso à água dos rios. Verdadeiro ou falso? Falso, que eu já falei a vocês, que a mata ciliar ela é muito importante, uma das mais importantes para a natureza, né? Então, é o que? Falso. Colocaram? Coloquem aí, vejam se vocês acertaram. Nesse número 3, nós temos um texto. Vamos ler com calma. Vamos lá. Vamos ler com calma esse texto. Leia com atenção o texto a seguir. Vamos lá. O uso abusivo dos agrotóxicos e o mal que eles fazem à saúde. Vamos entender por que o uso abusivo, gente, olha, me perguntaram essa semana, né, na aula lá de reforço, então quer dizer que os agrotóxicos fazem mal? Então eu vou dizer ao meu irmão para não colocar mais, porque eu vejo, eu escuto lá em casa que ele coloca. Não, não é assim. É o uso abusivo, é o uso excessivo, se for colocado demais, entenderam? Ele pode fazer mal. Vamos entender, né? O uso abusivo dos agrotóxicos e o mal que eles fazem à saúde humana. O Brasil comemora o fato de ter a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo. Os aviões agrícolas foram feitos para distribuir sementes e aplicar defensivos agrícolas, inseticidas nas lavouras, também chamados de agrotóxicos. O Brasil consome 20% de todo agrotóxico comercializado mundialmente. E este consumo tem aumentado significativamente nos últimos anos. Apesar do motivo de comemoração, o aumento de número de aviões agrícolas e do consumo de agrotóxico
agrotóxico não são notícias boas para quem consome os alimentos. Há um uso abusivo dessas substâncias, o que pode causar doenças graves nos humanos. Primeiro, como assim, tia? Alguns aviões colocam os agrotóxicos nas fazendas, como assim? Tem fazendas, gente, que são enormes, né? Às vezes não dá nem para um dia só, seria pouco para poder colocar os fertilizantes, os agrotóxicos. Então, o que é que eles fazem? Eles, através do avião, né? Levam o avião e o avião joga de lá de cima, né? E aí acabam pegando toda a plantação. Então, se fizer um uso abusivo de agrotóxico, claro que vai ser ruim para a saúde, né? E por que eles colocam, então, muitas das vezes para matar alguns gafanhotos que aparecem, algumas lagartas. Só que se colocar demais, além de matar as lagartas, né, os gafanhotos, podem matar também as pessoas, infelizmente. Então, pesquise e responda as questões a seguir. O que são agrotóxicos? E aí, vamos dar uma resposta assim mais completa. Agrotóxicos são, vejam aí se vocês colocaram correto, são produtos artificiais, porque são feitos pelo homem, né? São produtos artificiais utilizados na agricultura, e tem como objetivo reduzir pragas, ou seja, reduzir, né, esses tipos de pragas, assim, como os gafanhotos que chegam para destruir a plantação, as lagartas. Então, eles são utilizados nesse fim, porém não podem ser colocados demais, porque vai chegar até a plantação e aí se chegar até a nossa casa a gente vai, né, ficar doente. Quais problemas podem causar? Já foi falado aqui, né? Mas vamos escrever agora. Podem causar problemas de saúde e contaminar o meio ambiente. Viram só o uso abusivo, né? E contaminar o meio ambiente. Eita, tia, eu não coloquei assim. Eu coloquei uma resposta totalmente diferente dessa. Então apaga e coloca a resposta correta, né? É como eu sempre digo, a resposta de vocês tem que estar, não é igual à minha, mas tem que estar de acordo, pelo menos, né? A resposta correta. Letra C. De que forma esses problemas podem ser causados? Então, esses problemas do agrotóxico, né, que as pessoas ficam doentes, como que pode ser causado? Pela aplicação irregular, né? Como eu falei, o exagero, aplicação irregular, ocasionando, se vocês colocaram assim, mas tipo em outras palavras, tudo bem, ocasionando a contaminação, da água e do solo. Então, o uso abusivo, tá certo? Então, ficam aí a nossa correção. Vejam se vocês colocaram, né, direitinho, porque são questões que não é só, tia, acabou, pronto. Não, isso é pra vida, né? Muitos pais de vocês plantam também. Então, é interessante que vocês estejam por dentro desse conteúdo. Tia, mas meu pai não planta, meu tio não planta, certo? Mas alguém da família de vocês planta. Certeza disso. Então, é bom que vocês, né, tenham
conhecimento desses usos, até porque que vocês expliquem também, né? Vai que vocês cheguem para essa pessoa que planta e explique, olha, cuidado com o uso abusivo dos agrotóxicos, né? Isso é muito interessante, muito importante, tá certo? Então, ó, fica aqui um beijão para vocês, um coraçãozinho de amor para aí, um coraçãozinho de amor e até amanhã.